Hoje são 31 de julho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos ver hoje, conforme está aí na capa, desejo de vingança, estado dual, lei da autoconservação e sine pena sine lege. A democracia defensiva ou estado totalitário, né, que para mim são a mesma coisa, mas eu quero traçar uma diferenciação desse assunto aqui. Se você, por exemplo, não é estudante de direito ou tem algum familiar que conhece, eu vou falar aqui bem assim, de maneira muito simples e popular para que as pessoas entendam, mesmo aqueles que não são versados na área ou não são acadêmicos, mas é uma enorme reflexão que a gente tem que fazer. Não é que eu queira aparecer aqui nem nada, mas é que nós estamos sentindo na carne essas chicotadas aí, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, meus amigos, o que eu coloquei aí para a gente discutir? Eu coloquei aí, que hoje o uso dos instrumentos de democracia defensiva, né, entre muitas aspas, que está sendo usado no Brasil, e que está em adiantado estado de erosão, né, ou de implosão da nossa justiça. Há uma banalização da democracia defensiva, que eles chamam, né, sendo usada para fins políticos. Ou seja, um fortalecimento antidemocrático de um dos lados, de um dos polos da relação, que é geralmente o polo esquerdista. Ou seja, eles estão usando a democracia para destruir a democracia. Isso que eu quero que fique bem claro, né? Então, a dita democracia defensiva que eles falam, nada mais é do que um Estado totalitário, como foi o nazifascismo, como é o socialismo da Venezuela, da Cuba, da Nicarágua e por aí vai. E como isso é feito? Como é que é feito isso? Bom, quando o STF, por exemplo, lança mão do controle de constitucionalidade para anular um indulto dado a um preso político pelo chefe do executivo, por exemplo, ou quando o juiz da Suprema Corte interfere em atos discricionários do próprio Poder Executivo, como nomear um servidor público para chefiar um determinado órgão, ou quando nomeia um reitor para uma universidade, ou alguém para chefiar uma estatal, que são atos privativos previstos na Constituição do presidente. E isso seria uma intervenção ilegítima de um poder no outro, que é proibido, é vedado pela Constituição Federal. Então, é uma coisa inadmissível num regime democrático, né, dito democrático. Então, as Supremas Cortes fazem intromissões em nome da defesa da democracia. Então, esses ativismos judiciais ou legislativos que a gente vê toda hora, que viram regra dentro de uma relação entre os poderes instituídos, isso acaba virando uma ditadura e o Estado fica totalmente, cada vez mais aparelhado. E de onde vêm essas coisas? De onde vêm essas práticas? Isso tudo foi criado pelos juristas e filósofos nazistas, né, alemães, durante o regime de Adolf Hitler, lá na década de 30. Como foi o caso do Carl Schmitt, que criou um livro que eu vou deixar na descrição para vocês aqui, chamado Teologia Política, lá na década de 20, onde ele dizia que, abre aspas para ele, o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Ora, veja só, o soberano, o presidente ou o primeiro-ministro que decide sobre o estado de exceção. Mas e o parlamento, para que serve? E os demais poderes, para que serve? Bom, outra coisa, ele disse que o soberano era aquele que tinha o poder legal de comandar uma situação de emergência em nome do Estado de Direito ameaçado por extremista, por exemplo, e etc. Bom, de lá para cá, ou tanto lá como cá, eles desrespeitavam a Constituição, alegando que nenhum dos direitos fundamentais que são previstos ali eram direitos absolutos, como eles estão tentando passar isso no Brasil. Eles dizem que isso se chama democracia defensiva. Então, meus amigos, os abusos judiciais que a gente vê, eles estão aí para proteger o Estado democrático de direito, para proteger a democracia. Então, para proteger a democracia, eles destroem a democracia. Não sei se deu para entender. Então, o germe de todas as tiranias nasceu aonde? Nasceu na antiga União Soviética, com o marxismo lá do Lenin e do Stalin, nasceu na Alemanha nazista, lá do Bigodinho. Então, esses estados totalitários, ditatoriais aí, que criaram esse tipo de legislação, assim, de improvisação, de ditadura.
O ministro Gilmar Mendes, que é o decano do STF, ele chegou a dizer certa vez, abre aspas para ele disse assim: não se pode ser tolerante com os intolerantes, fecha aspas. Quem seriam os intolerantes? Claro, o pessoal da direita, porque o pessoal da esquerda pode fazer qualquer coisa, botar fogo, quebrar tudo, criticar, praticar crimes de ódio, não tem problema nenhum. Agora, o pessoal da direita, o conservador, esses não pode fazer nada. Então, essa frase ficou esvaziada porque ela não é para todos, é uma lei que não vale para todos. Então, a chamada lei da autoconservação, que eles falam, eu vou falar no outro jurista também que criou essa teoria, onde o Estado se torna absoluto e suspende o sistema legal, quer dizer, suspende as leis, faz uma verdadeira abolição do devido processo legal, com uma autoridade ilimitada, como nós estamos vendo aí, em nome da chamada autoconservação da democracia. Isso soa familiar para vocês, né? Então, um juiz vira, ao mesmo tempo, investigador, acusador, julgador, vítima e por aí vai. Então, isso é em nome da autoconservação da democracia. Vê? Então, meus amigos, isso me assusta muito porque um magistrado alemão, aí, nesses convescotes aí que o pessoal, as autoridades aqui fazem, né, eventos eleitorais das autoridades brasileiras, tinha um jurista alemão, que era juiz da Suprema Corte Alemã, Joseph Christ. Ele disse, entre aspas, abre aspas, os tribunais constitucionais, no caso o STF, né, servem melhor à democracia quando não se tornam atores públicos, mas cumprem a sua tarefa de guardiões da Constituição, sendo neutro em meio ao embate político de ideias, fecha aspas. Então isso aí foi um laçaço, um tapa que ele deu nos nossos juízes, nossos ministros. Mas isso aí não foi assim que o ministro Barroso disse quando ele... Não foi isso que ele pensou quando ele disse lá na UNE, abre aspas para ele, nós derrotamos o bolsonarismo. Poxa, essa frase ela foi impactante porque soa como um discurso de ódio, como um desejo de vingança contra aquelas pessoas que pensam diferente, ou que têm outra ideia, ou que são do outro lado do espectro político, do outro lado da corrente. Isso é uma coisa que inadmissível um magistrado dizer isso. Bom, e o Estado dual? Essa é outra tese de um jurista alemão chamado Ernst Frankl. Ele é um outro nazista, né? Apoiadores, esses intelectuais que apoiavam o nazismo. Ele escreveu em 1933, logo após um incêndio do parlamento alemão, lá do Reichstag, ele escreveu uma obra, o nome do livro vou deixar aqui, Estado Dual, que é uma importante contribuição para a teoria da ditadura nazifascista lá da Alemanha, que resultou inclusive na abolição do princípio aquele nullum pena sine lege, que até então era um importante princípio do direito positivo alemão. E hoje está presente no artigo 5º aqui da nossa Constituição, artigo 5º, inciso 39, que é mais conhecido como o princípio da reserva legal. Os estudantes sabem disso, né? Então diz ali, abre aspas para o inciso, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Bom, fecha aspas. Isso hoje não está mais em prática, não está valendo, né? Porque pessoas são processadas por crimes que não estão previstos no nosso ordenamento jurídico. E até muitas são condenadas sem a devida previsão legal, né? Exemplo, o crime das fake news, aqueles milícias digitais. Eu falei no outro vídeo aí umas 10 situações em que as pessoas estão sendo processadas e punidas por dispositivos que nem existem. Então, pessoal, para resumir, eu digo a vocês que país sem justiça é um país que nunca terá paz, né? É o caso lá agora da Venezuela, que está lá, o povo vai para a rua e tem que segurar essa peteca e mandar aquele ditador embora e reconstruir o país. Chega de destruição, chega de ditadura, chega de mortes, as prisões lá estão abarrotadas de pessoas presas por opinião, por crime político. Então, meus amigos, eu peço a todos que se inscrevam aqui no canal,
Se não quiser escrever, dá um like ou dislike, compartilhem, porque o que importa aqui é compartilhar, é tentar impulsionar esse conteúdo para que mais pessoas vejam e vejam os livros e os filmes que eu indico aqui para vocês. Esse dia uma pessoa disse que eu era um bobalhão, que eu não sabia o que estava dizendo. Eu posso até não saber, mas os autores que eu indico aqui sabem o que estão dizendo. E eu estou aqui comentando autores, juristas, né? Quem é estudante de direito deve copiar isso aqui e procurar ler, né? Porque é muito importante isso. Porque quem não conhece a doutrina, quem não conhece os juízes filósofos aí, quem não conhece esses, principalmente da onde nasceu o nosso direito, ele não está com nada, né? Eu tive um professor Ladislau Horing, que era da Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul. Ele lia esses juízes filósofos alemãos no original, porque naquela época, 40 anos atrás, não existia essas obras traduzidas para o português. Então ele lia no alemão, pegava os livros dos juristas lá e ele lia essas doutrinas em alemão. Vejam como é importante isso, né? E hoje em dia, tá aí, nós estamos sendo vítimas daquela mesmas leis e doutrinas da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra até. Deixo para vocês então o livro O Estado Dual, de Ernesto Frankl, aqui para vocês. Acho que deve ter no Google de graça, ou tem na Amazon. Teologia Política, de Carl Schmitt. Quem estuda a teoria geral do Estado, ou quem é acadêmico, ou quem é estudante, não custa, os livros não são muito densos, são livros pequenos, mas dá para ler para entender bem. E ainda deixo esse livro para vocês aqui dentro. Essa aqui está de graça também no YouTube. Ponerologia, Psicopatas no Poder. Esse livro aqui, do Dr. Andrei Labuzensky, é uma obra muito interessante para vocês entenderem o que está acontecendo, por que tem tanto ditador e candidato a ditador no Brasil e pelo mundo afora aí. E, por fim, deixo um documentário para vocês aqui, que é obrigatório. Vocês vão entender o problema da Venezuela, vocês vendo esse documentário aqui de 2014. Lembre-se que a Ucrânia, que é um país que ele é independente, quando foi dissolvida a União Soviética, em 1989, a Ucrânia se tornou um país independente. E é um país próspero, grande, tamanho da Argentina, com milhões de pessoas, e esse país teve uma ditadura, um ditador comunista lá que oprimia o povo, subia impostos, fazia horrores. E a juventude, o povo, em 2014, tiveram 90 dias cercando o parlamento, cercando lá o palácio do governo e derrubaram o presidente tirano lá e pegaram aqueles políticos ladrão, corruptos e jogaram na lata do lixo. Só pessoas jovens, a maioria, passaram 90 dias no frio, na neve, dormindo na rua e o tempo todo apanhando a polícia, mas não saíam da rua. E até que derrubaram o ditador lá. E a Venezuela tem que fazer a mesma coisa. Ficar na rua, muita gente vai morrer, infelizmente, né? Porque eles estão matando as pessoas lá, assim, dando tiro de bala real nas pessoas para as pessoas saírem da rua. E nós não podemos tolerar isso. Eu acho que ninguém merece viver em ditadura. Viver cheio de bandido, de ladrão, sendo que as pessoas são tratadas como animais, né? A direita, por exemplo, as pessoas conservadoras não têm direito a ter uma religião, não têm direito à legítima defesa, não têm direito a preservar a vida de ninguém, só têm direito a pagar impostos e a ser perseguido por esses tiranetes que estão por aí. Tá, meus amigos? Vou deixar então o documentário aqui. O nome do documentário é Inverno em Chamas, a luta da Ucrânia pela liberdade. Isso é uma tradução livre, assim, porque o nome está em inglês, eu acho que vocês vão encontrar lá, mas é tudo legendado, dá para entender perfeitamente. O nome em inglês é Winter on Fire Fight for Freedom, ou coisa parecida, né? mas literalmente é o Inverno em Chamas, a luta pela liberdade. Muito interessante. Pessoal, muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal e amanhã tem mais. Obrigado.